Oi, eu sou o Jones. Oi, todo mundo. Eu vim falar aqui sobre a série Proclamar e como podemos vivê-la no nosso pequeno grupo. Domingo passado iniciamos aqui no domingo, o primeiro domingo da série Proclamar. Então, esta última semana que passou foi a primeira semana vivenciando esta série. Proclamar faz parte da nossa missão. Essa plaquinha que tem aqui nas duas laterais, ó. Nossa igreja, nossa missão. Amar, relacionar e proclamar. Durante esses 2 meses, agosto e setembro, a ênfase está no proclamar. Isso não quer dizer que vamos deixar de amar e relacionar, mas durante esses 2 meses, vamos ser desafiados, vamos ser inspirados por Deus através dos cultos aqui no domingo e também através do seu pequeno grupo a proclamar. Talvez muitos de nós será de forma pessoal desafiado a fazer algumas coisas, a falar algumas coisas, a aprender novas coisas sobre proclamação. Para que no seu pequeno grupo você tire o máximo proveito, eu quero chamar a atenção, se é que você ainda não foi informado sobre isso, sobre alguns recursos que foram preparados pensando no seu encontro de pequeno grupo. Antes, no seu boletim, pega comigo aí, tem um folheto, uma folhinha solta dentro do seu boletim. Logo na parte de cima da sua folhinha tem desafios. O primeiro desafio aí é viver o proclamar em todos os pequenos grupos. Então, não queremos que nenhum pequeno grupo fique de fora. Todos. Então, você, se no seu pequeno grupo, se o seu líder ainda não falou a respeito disso, cobra dele. Líder, ouvi lá no domingo que todos os pequenos grupos precisam vivenciar o proclamar aqui nas nossas reuniões, nos nossos encontros. Líder, se você ainda não tem a orientação a respeito disso, procure o seu orientador ou mesmo o coordenador da sua rede. Segundo desafio, cada pessoa trazer mais um para o pequeno grupo, ou levar mais uma para o pequeno grupo. Convidar pessoas para conhecer como que você vive o Evangelho de Jesus, a Igreja de Jesus, através do seu pequeno grupo, de casa em casa, se relacionando. Convida. Fala abertamente sobre isso e, quem sabe, pessoas vão se sentir atraídos a ir lá no seu pequeno grupo. E o terceiro e último desafio é cada pequeno grupo promover um encontro facilitador. E o que é um encontro facilitador? A ideia é que no final de setembro, todos os pequenos grupos da IBC façam um momento especial para receber convidados no seu encontro, na sua reunião. Muitas ideias podem ser pensadas e executadas a respeito de um encontro facilitador. Algumas dessas ideias estão colocadas no material que eu vou explicar agora para você. E você também pode ter outras tantas ideias. Esse livretinho, quem já tem esse livretinho? Vermelhinho aqui, ó. Quem já tem? Vê se a câmera consegue chegar aqui pertinho para o pessoal lá na internet ver. Lá na tendinha também, esse livretinho proclamar. Quantos já tem, irmãos? Isso, maravilha, muita gente ainda não tem, hein? Esse livretinho é individual, cada pessoa deve ter ele para vivenciar aquilo no pequeno grupo. O que tem nesse livreto, Jones? Aqui tem desafios para você responder algumas perguntas, pesquisando na Bíblia sobre proclamação. Também tem alguns desafios para você conversar com as pessoas de pequeno grupo nas suas reuniões. Várias outras informações que vão te estimular e te inspirar a proclamar Jesus. Nesse livretinho, quando você abri-lo, lá aqui diz 4 encontros. Aí você diz, não, são só 4 encontros sobre proclamar. Não, porque existe um roteiro aí no seu papelzinho. Lembra que eu falei aí no seu boletim? Está vendo que aí está dizendo o quê? Semana 2. Então, se você começou o proclamar no seu pequeno grupo na semana passada, esta semana é a semana 2. Ah, mas nós não começamos. Não tem problema. Começa essa semana, a partir do encontro 1. E a cada semana vai sair aí no boletim as instruções, orientações de como você pode vivenciar o proclamar através deste livrinho lá no seu pequeno grupo. E um último recurso, que foi também pensado para viver na sua reunião de pequeno grupo, é uma dinâmica proclamar, uma caixinha que vem aqui com
orientações de forma lúdica. Você vai aprender muito sobre o seu estilo de evangelismo, aprender sobre encontros facilitadores, que ideias eu posso usar como encontro facilitador, aprender sobre atos de compaixão, que ideias eu posso usar com o meu pequeno grupo, ou até mesmo individualmente, para promover um ato de compaixão. Então aqui você vai inclusive conhecer muitas histórias de pessoas que vão lhe estimular e lhe inspirar a proclamar Jesus. Onde o seu líder de grupo pequeno já deve ter recebido esse material, se não, líder, ainda hoje, ali no estande, em frente à cantina, temos um material todo disponível. Você pode adquirir pessoalmente o seu livretinho e o seu líder pode adquirir o joguinho também. Qualquer dúvida sobre isso, mais uma vez, líderes, procure o seu orientador ou o seu coordenador de rede. Bom, nós temos algumas histórias que a cada semana queremos compartilhar com vocês. E uma delas eu quero convidar o casal aqui, Rogério e a Chesca, que já estão no clima de proclamação no seu pequeno grupo. E nós convidamos a que eles brevemente compartilhem com vocês como tem sido esse início de caminhada da proclamação através do pequeno grupo. Pai do Senhor, igreja. Chamo Rogério. Eu sou a Chesca, a esposa dele. Minha esposa, uma mulher maravilhosa que Deus me deu. E assim, eu participei de uma reunião do encontro de lideranças e saí daqui impactado. Primeira reunião que aconteceu no primeiro sábado do mês. E assim, saí daqui com um desafio. Tanto eu quanto a minha esposa fomos impactados. Na mesma hora deu vontade de sair daqui, já sair trabalhando como nunca. Mas assim, Deus é muito misericordioso, muito grandioso. Ele tem feito quando nós nos dispomos a fazer. E eu digo com toda certeza, aqui está uma arma poderosa que vocês podem estar aplicando no grupo de vocês. Eu creio que vai transformar não só o seu grupo, mas Fortaleza inteira. Aqui tem muita gente de potencial, separada por Deus. E assim, eu vivo uma igreja relevante, uma igreja que a cada dia tem mostrado um potencial incrível aqui dentro de Fortaleza, que é transformação. Dentro do meu próprio grupo, na primeira reunião do meu pequeno grupo, eu recebi a visita de 8 casais, dos quais todos eram descrentes, pessoas que eu já vinha verbalizando a fé já há algum tempo, e Deus fez algo tremendo. Houve partilha, houve confissão de pecados, houve restauração naquele momento, e assim, e foi só uma pequena porção desse material que eu e minha esposa começamos a trabalhar dentro do nosso grupo. E assim, eu sou muito grato pela igreja que eu sirvo, que eu faço parte. Agradeço muito pela vida dos nossos pastores, pessoas inspiradas por Deus, pessoas que têm se dedicado ao máximo à igreja, à condução do rebanho. Então, assim, parabéns pela igreja. E assim, eu quero louvar mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Já de manhã eu já falei aqui um pouco daquilo que Deus começou e ainda está fazendo na minha vida, na minha esposa, na minha família. E assim, vamos alcançar a Fortaleza para Cristo. E está aqui o material que os líderes de vocês cobre dos líderes de vocês, que aplica esse material dentro do grupo, porque é poder de Deus, viu? E assim, eu queria assim passar para minha esposa para ela falar alguma coisa. Boa noite, igreja. Como meu marido já falou, eu sou Chesca, uma discípula de Jesus como ele, vivendo em restauração um dia de cada vez. E só por hoje, como ele falou pela manhã, mas esqueceu à tarde, nós estamos limpos. Somos pai e mãe da Tailena e do Jefter, herança de Deus para nós, que também tem nos ajudado a conduzi-los no caminho de Deus. Com algumas dificuldades, é claro, mas Deus nos ajudando. Eu trouxe para nós meditarmos um texto que já foi trabalhado semana passada aqui na igreja, que está em Mateus, só um instantinho, amor. Está em Mateus, capítulo 9, 35, que diz, que para mim representa o mover de Deus para nós. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas,
pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, que somos nós, vamos nos identificar agora. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, é uma convocação pedindo trabalhadores, para que a gente ore por trabalhadores para essa colheita que vai ser muito grande. A convocação é: vamos juntos proclamar Jesus para a multidão que está doente, que está aflita, que está carente. Eis-me aqui, eu sou essa trabalhadora, meu marido é esse trabalhador, vocês que estão aí sentados são os trabalhadores. E eu não posso sair daqui dizendo que esse derramar de amor começou em 1998 na vida dele, na minha vida. Inicialmente na vida dele, quando ele em processo de depressão, em momentos que ele achava que tinha feito tanto mal a tantas pessoas, que não achava que merecia perdão, e resolveu suicidar-se. Mas naquele momento, um servo de Deus, um homem usado e obediente a Deus, resolveu desenvolver um ato de compaixão pelo meu marido, abraçou o meu marido e verbalizou a fé dizendo: Rogério, Deus ama você. E desde aquele dia, meu marido chegou em casa e alguém também já tinha verbalizado a fé para mim, alguém já tinha desenvolvido um ato de compaixão, inclusive essa pessoa é daqui da igreja, e eu também já tinha me convertido em casa, não foi na igreja, foi em casa através dessa irmã, e meu marido disse que tinha se livrado da morte através desse ato de compaixão desse servo de Deus. Gente, desde esse dia, desde 1998, em que nós estamos aqui na IBC, a gente tem derramado desse amor, porque esse amor não se comporta no coração, ele não cabe no coração, é muito. E quanto mais se transborda, quanto mais se dá esse amor, quanto mais se proclama dele, quanto mais se diz: meu marido era assim, ele era usuário de droga, dependente de droga, ele era alcoólatra, ele era um mau marido, mas desde esse dia, irmãos, meu marido mudou, e toda vida que eu encontro uma amiga de trabalho, que eu estou com elas lá, eu digo: meu marido é uma nova pessoa porque Cristo habita nele. E o derramar de Cristo é diário. E esse amor, ele foi cada vez mais inspirado, essa ação de começar um pequeno grupo, começou porque, como ele falou, no sábado de liderança, toda a igreja foi desafiada a proclamar Jesus, como sempre nós somos desafiados. Mas tinha gente já desenvolvendo ações, tipo assim: meu grupo, eu vou agora proclamar Jesus, vou fazer um pequeno grupo com pessoas casadas, ainda não crentes. E eu e ele que estava assim ouvindo a conversa, a gente disse: olha, é aquele pensamento que a gente teve, vamos copiar. E a gente copiou. Sexta-feira passada, nós copiamos, como ele falou, de 8 casais, 6 compareceram. Junto com os 2 casais que são nossos irmãos já convertidos, nós desafiamos os irmãos e nós fizemos um pequeno grupo, onde eles disseram assim: olha, nós queremos que esse grupo aconteça uma vez por semana, pode ser? E nós dissemos: é nosso prazer. E logo após disso, elas falaram: olha, a gente quer muito trazer outras pessoas, posso trazer? Nós dissemos: pode trazer. E quando os irmãos já convertidos chegaram, nós avisamos: olha, foi de propósito que nós chamamos vocês um pouquinho depois, porque a gente queria ficar mais, deixar os não crentes mais à vontade, naquela coisa, sem jargão, sem nada de tão crente. E deu certo, eles comeram, fizeram o lanchinho, tudo na boa. E quando os outros irmãos chegaram, a gente iniciou o estudo da palavra. E nós não enganamos não, viu? A gente não fez armadilha para eles. A gente disse: olha, pessoal, meu marido falou: olha, gente, nós estamos encerrando. Nós não vamos discutir religião com vocês. Nós não vamos obrigar vocês a mudar de religião. O que a gente vai fazer é ler a palavra de Deus, conversar sobre os nossos casamentos, ver o que é que dá certo, o que é que não dá certo, mas usando a palavra, irmão. Nós não vamos usar outra coisa, não. E eles querem novamente. Então é isso aí, igreja. Proclamar não é coisa do outro mundo. É simples assim. É amar, orar e proclamar. Pode ver.
e faça disso um estilo de vida para vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. Proclamar é muito empolgante. Todos esses recursos que eu apresentei a vocês, também você pode ver, ler e ouvir mais sobre eles no site ibc.org.br/proclamar. Você pode obter muitas outras informações. Os recursos e a série e esses 2 meses não são um fim em si próprio. Como o Rogério lembrou, nós queremos que Proclamar seja um estilo de vida para todos nós. Não vamos resumir a proclamação apenas a esses 2 meses. Nesses 2 meses seremos inspirados e desafiados, e que após, ou durante eles também, nós possamos continuar proclamando. E eu quero convidá-los a assistir um vídeo que também está lá no nosso site, você pode conferir e compartilhá-lo depois, que com certeza vai nos inspirar a proclamar. Deus abençoe. Você, olhe para teus olhos, olhe para eles, pontilhado, colorido, cada um único, e eu criei cada um deles. Eu criei tudo, o universo, e você, eu te dei a tua personalidade. Eu te fiz puro, complexo, e a cada dia eu te dou a vida. Eu te amo, mas algo aconteceu. Você me traiu. Você não confiou em mim. Você pecou. Você se afastou de mim. E embora você ainda está vivo, você está morrendo lentamente. Então você olhou para outras coisas. Para preencher o vazio. Mas nada funciona. Apenas te mata mais rápido. E separa-nos mais e mais. O que você está procurando? Eu não quero que você morra. Eu criei você não para ser destruído, mas para me conhecer. Então eu me tornei igual a você, uma frágil criação. Eu fui tentado, mas nunca pequei. Eu vim para te salvar. Você tem tantos pecados e eles têm um custo. Alguém tem que morrer. Você ou eu. Então eu peguei todos os teus pecados em troca da minha vida pela tua, e eu morri em teu lugar, porque eu te amo. Então, eu ressuscitei dos mortos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para te trazer de volta à vida. Confie em mim. Eu vou te perdoar e te dar vida eterna. Eu te amo. E eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você vai me seguir?
Olá, uma boa tarde, noite na paz do Senhor. Continuo me chamando Armando. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo e a gente continuar aprendendo de Deus. Lucas capítulo 15. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Vamos ficar em pé para a gente ler esse texto. Os versículos 1 e 2 dão mote, a razão ou as circunstâncias em que Jesus proferiu essas três parábolas. O texto diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Estas são as pessoas rejeitadas pela sociedade judia. Eram pecadores, eram considerados indignos de estarem no templo, ao redor do templo ou no meio dos religiosos. Jesus fazia coisas estranhas, ele andava no meio destas pessoas. Mas também no verso 2 diz que murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, agora, por sua vez, os religiosos criticavam Jesus pela sua proximidade às pessoas que não conheciam a Deus e que andavam numa situação pecaminosa. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, 10 enfeites do seu lencinho, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, coisas que judeu não fazia. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Espírito Santo de Deus, Jesus amado, Senhor dos senhores, Deus que se fez gente como a gente, Verbo vivo, Cordeiro de Deus, Senhor dos senhores, nosso pastor, aquele que se deu por nós, Pai eterno, Pai todo-poderoso, Criador, Consumador de todas as coisas. Nesta tarde e noite, Senhor, nós estamos aqui não em apenas uma reunião da Tua igreja, mas um momento em que buscamos a Tua face, o Teu poder, a Tua glória, para mover o coração de indivíduos aqui presentes, Senhor, e talvez aqueles que nos ouvem ou veem pela internet. O Senhor tem um propósito através das músicas, das ofertas, do testemunho e agora da Tua palavra, o propósito de nos mover na direção daqueles que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador. E nós sabemos, ó Pai, que nós como líderes, como pastores, como coordenadores, líderes de grupo, nós não temos o poder de mover pessoas, a não ser a Tua palavra, o Teu poder e o Teu Espírito. Enquanto o mundo perece ao nosso redor, livra-nos, Senhor, do egoísmo, do comodismo. Move o nosso coração como o Senhor tem movido o coração de muitos, Senhor. Tira-nos deste estado, Senhor, para que as portas do inferno sejam invadidas por homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas simples, mas movidas pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão e pelo Teu amor. Quando ouvimos o Senhor dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Nós queremos, como igreja de Jesus, vivendo nesta época da história, responder no que diz respeito a esta cidade, aos condomínios em que moramos, às casas, ao trabalho, Senhor, onde labutamos, na escola, nos relacionamentos, nas amizades, nos momentos de lazer. Nós queremos responder como igreja: eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. Queremos de verdade ser como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas turvas da destruição e do pecado, Senhor. Queremos ser como flechas que acertam o alvo e atingem um coração perdido, levando-o de volta a Ti, Senhor. Tende misericórdia de nós. Desperta-nos, Senhor. Faz a obra que eu, homem, não posso fazer, mas que o Teu Espírito use a Tua palavra, os exemplos aqui já contados, para motivar a Tua igreja a proclamar como um estilo de vida, para a glória do Teu nome, para a salvação daqueles que estão ao nosso redor, até que Cristo venha e estabeleça o Seu reino de justiça. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Querido, hoje nós comemoramos o Dia dos Pais e há pouco também celebramos o Dia das Mães. Eu fiquei imaginando na cena de um pai ou de uma mãe que de repente recebe a notícia que o seu filho, qualquer que seja a idade, desapareceu. Crianças que às vezes são sequestradas em lugares abertos ou lugares fechados, ou como vocês já ouviram no noticiário, às vezes no berço, na maternidade. Crianças são levadas por pessoas que não só destroem a vida, mas promovem no coração dos pais angústia, separação.
O jornal O Globo, em 2012, no dia 14/1, fala que no Brasil, a cada mais ou menos 9, 10 minutos, uma criança ou uma pessoa desaparece sem que saibamos o seu paradeiro. Oficialmente, as estatísticas indicam o desaparecimento de 40 mil crianças por ano no Brasil. Os dados estão no site dos desaparecidos-do-Brasil.org. Tem tantos outros dados ali estarrecedores. As estatísticas não são tão precisas. Muito mais crianças desaparecem dia a dia. E o pior talvez seja pensar também na motivação daqueles que sequestram, roubam, levam as crianças embora. Alguns o fazem porque vivem do tráfico de crianças, vendem as crianças. Outros porque simplesmente matam essas crianças para subtrair delas órgãos que são vendidos para países ricos, para pessoas ricas. Uma espécie de mercado negro de órgãos de crianças. Outros sequestram, desaparecem com crianças porque são praticantes da pedofilia, querem explorar as crianças sexualmente para depois largá-las ou matá-las em algum lugar. Muitas crianças são alvo de prostituição infantil e outras de adoção ilegal. E agora eu queria que você se colocasse no lugar de um pai ou de uma mãe que tem um filho sequestrado, qualquer que seja a idade. Eu me lembro a angústia de quando, por um descuido, perdíamos uma das nossas filhas na praia de repente. A loucura e o desespero. Larga-se tudo, faz-se tudo, abre-se mão de tudo para encontrar a criança perdida. Na concepção bíblica não é diferente. Deus nos cria a sua imagem e semelhança, e Ele o faz com o cuidado de pai que gera as suas criaturas. Embora conceitualmente, doutrinariamente, a Bíblia não nos chama de filhos, senão quando aceitamos Jesus, mas o Criador nos fez com carinho de pai, e de repente viu seus filhos se perderem, serem sequestrados por um inimigo cuja função é matar, roubar e destruir, não só as criaturas, mas destruir as famílias, aqueles que estão ao redor. O ser humano, usando da sua autonomia e do seu arbítrio, tem se entregado nas mãos deste sequestrador de almas. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados, destituídos, alijados, foram sequestrados da glória de Deus. Por isso, o Senhor Deus, o próprio Deus, teve que na eternidade pensar num plano, priorizar uma estratégia, mobilizar a própria deidade, o próprio Deus. Ele teve que dar prioridade total à raça humana decaída. Ele teve que mobilizar uma das pessoas da Trindade, deixa sua glória, invade a terra. O Verbo se faz gente como a gente, experimenta a angústia do parto, da infância, experimenta a angústia de viver num mundo de pecado injusto, onde as pessoas são maltratadas, traídas, desprezadas. Jesus experimentou tudo isso, adentrou a história com uma finalidade apenas: priorizar a busca daqueles que haviam se perdido. E por fim, esse Deus maravilhoso, quando encontra alguém, quando resgata alguém como eu, como você, como o Rogério, a Chesca e tantos outros, nas casas de recuperação, ou no seu contato lá no trabalho, esse mesmo Deus celebra o retorno do filho em casa, como os pais celebrariam. Por isso, amados irmãos,
Deus tem interesse em achar as suas criaturas perdidas, recebê-las como filhos, dando a elas uma incumbência de completar a obra e continuar procurando aqueles que foram perdidos. Deus não está interessado em promover o nosso bem-estar aqui e agora apenas. Todos nós que conhecemos Jesus temos uma promessa de vida eterna, de ressurreição, onde a dor não mais existirá, a lágrima não mais existirá, a doença não mais nos acometerá. Mas enquanto o Senhor nos deixa aqui, seja envelhecendo, seja às vezes em estado de limitação, de adoecimento, seja tendo muito ou tendo pouco, o Senhor tem um plano perfeito para nós. Ele quer que a prioridade do seu coração seja a prioridade do coração dele, buscar e salvar o que se havia perdido. Esse texto do capítulo 15, ele pode ser resumido no capítulo 19, verso 10 de Lucas, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio, mobilização divina para adentrar a raça humana, para sofrer como Jesus sofreu, a ponto de dar a sua vida, de morrer por nós. É fato histórico. O Filho do Homem veio. O texto ainda diz no verso 19 e 10, veio buscar e salvar. A missão é clara, buscar e salvar. Jesus não veio aqui para promover entretenimento, Jesus não veio aqui para promover bem-estar dos seus filhos, Jesus não veio aqui para construir um gueto isolado na terra, onde as pessoas pudessem viver longe das lutas e das agruras. Muito pelo contrário, Ele nos envia para dentro do mundo e diz: no mundo vocês terão aflições. Muitos de nós não entendemos a missão de Jesus, o que é ser um discípulo de Jesus, porque requer sofrimento, requer abrir mão, requer sofrer o que esse mundo oferece. Nós somos vítimas também. Hoje pela manhã ouvi uma amada pessoa que estava ali chorando logo na entrada do culto, hoje cedo, aqui nesta propriedade, contando para nós o quanto a sua irmã agora estava com 2 filhos gêmeos no ventre que já estavam mortos. E os médicos tinham que retirar essa criança, e havia toda uma complicação, e o tempo estava passando, e uma infecção quase impossível, estava decretada a morte dela. Essa pessoa estava ali em prantos. E ela disse que o mesmo estado da sua irmã amada era o mesmo estado de outras mulheres que estavam nos corredores dos hospitais desta cidade, esperando e aguardando por socorro, por horas. É assim que nós estamos vivendo. É a isso que nós estamos submetidos, a um mundo mau, a um mundo terrível. Choramos com ela ali, porque não tínhamos outra coisa que fazer. Falamos da esperança e do amor de Deus a essa mulher que disse: eu jamais perdoei aqueles que assassinaram meu pai, não faz muito tempo. Lutas, agruras, sofrimento. E no momento da palavra, pela graça e glória de Deus, essa mulher entrega a vida a Jesus, decide perdoar seus algozes, e nós oramos pela irmã dela, a Val, para que ela seja curada, e que a cura possa vir a ser um testemunho de transformação na vida da família. Mas Deus adentra este mundo mau, gente, e nos ensina que nós temos mais do que qualquer coisa aqui, mais do que o nosso bem-estar, mais do que cura absoluta, bens absolutos, sem problema na vida. Ele quer que nós sejamos como Ele foi. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Alvo maior. Você crê nisso? Diga para a pessoa que está aí ao seu redor: eu creio que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga aí. Diga aí. Aleluia. Eu creio. Eu creio. É possível que você tenha dito a isso a alguém que já conhece Jesus. Mas e aqueles que ainda não conhecem o Senhor? E o ide? E a palavra: quem enviarei? Quem há de ir por nós?
nós temos que, de uma vez por todas, nesta ênfase que nós estamos tendo nesses próximos 2 meses, pedir a Deus que destrua os guetos que se constroem no nosso meio, os grupos exclusivos, os lugares confortáveis, a família egoísta, como se os filhos sequestrados e perdidos não precisassem de ajuda da mensagem e da nossa mobilização. No dia 7 de setembro de 2006, Michele de Jesus da Conceição, 10 aninhos, saiu para ir à casa de um colega. O pai, o senhor Gersino, estava no trabalho. Voltou para casa e descobriu que a sua filha não voltara mais, desaparecera, desesperado. A menina não havia retornado. Ele vai à polícia e ele diz: ela saiu apenas com a roupa do corpo e com os óculos. Eu fui procurá-la em todo lugar, inclusive no estado da Bahia. Andei por onde ela poderia estar, na casa de parentes e amigos. Eu larguei tudo para encontrar a minha filha querida, mas ela não estava lá. A gente tem aquela esperança de encontrar sempre, mas sabe que é difícil. Eu durmo, diz o pai, levanto, diz o pai, e não sei onde ela está. Penso nisso o tempo todo. Eu fico imaginando Deus na sua glória, pensando naqueles que são seus, nos seus filhos perdidos. Esse parece ter sido também o dilema do apóstolo Paulo, quando ele diz em Romanos 10, 13 e 14, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós sabemos disso, mas Paulo tem um dilema, que ele reparte comigo e com você hoje à noite. Como invocarão aqueles em quem não creram? Há um problema de incredulidade. 2 Coríntios 4,4 diz que o diabo sequestrador cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas volta para o texto de Romanos: como eles invocarão aqueles em quem eles não creram? Outro dilema: como crerão naquele de quem não ouviram falar? As pessoas conhecem o Cristo do crucifixo, conhecem o Cristo que está numa montanha lá no Rio de Janeiro, conhecem o Cristo pregado nas catedrais, mas eles não conhecem o Cristo vivo, o Cristo da ressurreição, o Cristo capaz de lhes dar vida eterna e esperança, porque esse Cristo que as pessoas conhecem é um Cristo misturado com outros deuses, com outros santos, com outros homens, com outras religiões que têm outras finalidades: dar bem-estar, dar riqueza, dar saúde. Esse Cristo é uma espécie de Peter Pan da história, é uma ficção, é uma invencionice, é uma caricatura do Deus que se fez gente, habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita do Pai e prometeu nos dar vida eterna e retornar para estabelecer um reino de justiça. Nós conhecemos esse Jesus. E Paulo então diz: como crerão naquele de quem não ouviram falar? E a próxima angústia do apóstolo Paulo é: como ouvirão se não há quem pregue? O silêncio omisso de todos nós, daqueles que têm a mensagem, que têm o amor de Deus derramado no coração, como disse a Chesca, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus está sendo derramado no meu coração, mas eu represo, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu visto a camisa do clube, eu proclamo o produto que vendo, eu falo das coisas que faço, que gosto, que conquisto, eu abro a boca na escola para dizer que eu estudo isso, estudo aquilo, que eu viajo para tal canto, para tal lugar, que eu faço aquilo e aquilo outro, porque é aquilo que as pessoas querem ouvir e que nos faz às vezes aceitos diante das pessoas, mas nós nos envergonhamos do Evangelho de Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como ouvirão se não há quem pregue? Durante muito tempo achamos que esta era a prerrogativa de missionários. A igreja inventou essa história de que meia dúzia de pessoas podiam ir, que nós pagávamos a conta, sustentávamos para que eles fossem pregar não sei aonde. Achávamos que era responsabilidade de
pastores, de líderes, de evangelistas. Mas a responsabilidade é minha, é sua, é nossa. É de pessoas simples como este homem que subiu aqui, que foi um dia resgatado de um estado em que ele queria tirar a sua própria vida, e por gratidão, por ter sido alcançado e amado, ele abre a boca e fala do amor de Deus, entende a mensagem, é sensível ao toque do Espírito Santo quando se fala. Oh, meu irmão, oh, meu amado, ou você que conhece a fé em Jesus há tantos anos, deixa o Senhor te tocar nesses dias de forma especial, deixa-se usar por Ele, permita-se ser tocado pelo Espírito Santo, e você vai experimentar as demais coisas que você fica buscando como prioridade. Quando você se arremete nos braços do Senhor, se joga nos braços dele e diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu quero falar, eu quero tocar, eu quero alcançar. As demais coisas nos serão acrescentadas, sim. E se não as forem, nós ainda glorificaremos o nome do Senhor, porque seja na vida ou seja na morte, nós vamos continuar anunciando Cristo às pessoas que ainda não conhecem como Senhor e Salvador. A mensagem é simples, irmãos. Não é teologia, não é doutrina. É simplesmente contar o que Cristo fez na sua vida. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava desse jeito perdido, essa é a minha história, e agora eu posso lhe dizer: Cristo venceu, me resgatou, me deu vida, me deu paz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a simples mensagem do Evangelho. Então, convide, abra a porta, acerque-se dos pecadores como Jesus fez, deixe-os entrar, pois tudo o que fazemos para a edificação dos crentes deve gerar salvação dos perdidos. Ou nós não estamos pregando a palavra de Deus de verdade? Anuncie o amor de Deus, a obra de Jesus. Faça a pergunta crucial às pessoas: o que te impede de entregar a vida a Cristo? Essa semana eu tive a oportunidade, conversando com uma pessoa que eu já estava com ela na mira, e essa coisa do Espírito de Deus está impulsionando. Eu cheguei perto daquela pessoa e comecei a falar do amor de Jesus, e ele me disse: faz 20 dias que o Senhor está tocando no meu coração, eu entrego a minha vida a Jesus, é hoje, é agora, eu sou crente em Cristo Jesus. Que privilégio, que prazer, que coisa maravilhosa. Às vezes um gesto pequeno. Sábado agora eu tive a oportunidade de ir numa madrugada dessa para ontem, né? Fui jogar bola com um grupo de pessoas que eu nem conhecia, mas eu tinha estado nesse mesmo lugar há 1 ano atrás, e eu vi o goleiro do time pedindo para as pessoas que nem eram crentes, mas que rezassem, porque a mãe dele estava com câncer. E o grupo rezou o Pai Nosso, e eu era convidado, fiquei quietinho lá, mas quando terminou eu chamei ele de lado. Ele disse: eu sou crente em Jesus, e eu quero orar pela sua mãe. Eu orei com ele naquele momento, faz mais ou menos 1 ano. Ontem eu retornei, quando eu olhei para ele eu lembrei logo, corri lá e disse: e a sua mãe? Já pensou se ela tivesse morrido, né? Eu fiquei pensando: ai, 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 isso é com Deus, não é comigo. Quando eu me aproximei dele, ele disse: pastor, você está aqui. Aí ele disse: você não sabe o que aconteceu. Eu disse: ai, 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 né? Foi aí que ele colocou palavras na minha boca. Ele disse assim: naquele dia que o Senhor orou pela minha mãe e decretou que ela estava curada. Aí eu disse: não, eu pensando comigo, eu não tenho esse estilo de decretar nada, eu só intercedi para que a vontade de Deus fosse feita. Ele disse: minha mãe passou por uma série de exames, fez uma série de procedimentos, hoje ela está absolutamente limpa, glórias ao nome de Jesus. Celebração. Foi só isso. O nome de Jesus ficou marcado por um gesto de intercessão, um gesto de amor, feito há tempos atrás, mas que marcou a vida daquele homem. Queridos, você precisa saber,
Nós não estamos inventando uma nova fase de nada, nós não temos nenhum programa para inventar, para que vocês façam nada, absolutamente nada diferente daquilo que foi feito lá no início, quando Jesus nos deixou aqui a grande comissão. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, que vocês encarnem, que vocês recebam, que vocês reproduzam o que o Espírito de Deus está fazendo aqui no nosso meio. Aliás, é um apelo para que você não fique de fora. É um apelo para que você não perca a bênção. Deus, o Pai, se importa com os perdidos, tanto que Ele deu o seu Filho precioso para morrer por eles. O Espírito Santo se importa com o perdido, tanto que Ele nos enche do seu poder para que os perdidos sejam alcançados. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Filho se importa, a ponto de dar a sua própria vida e demonstrar pela palavra e pelo exemplo, qual a sua prioridade no reino de Deus, na igreja de Deus e para os discípulos de Jesus. Eu quero agora focar no capítulo 15, nesses 3 itens perdidos. Primeiro, preste atenção: 100 ovelhas, uma se perde, 99 estão a salvo. Jesus diz que esse pastor deixa as 99 e corre atrás daquela perdida. Segundo exemplo, a dracma. A dracma era uma moeda, e talvez aqui uma bijuteria, uma moeda de enfeite, algo que as mulheres gostam e gostavam naquela época. Elas usavam uma espécie de lencinho na cabeça com 10 dracmas. Uma delas cai no chão e se perde. Aquele chão que não tinha porcelanato, aquele chão de poeira e sujeira. A palavra de Deus diz que aquela mulher não se importa com o fato de que ainda tem 9 no seu lencinho. Ela varre a casa diligentemente atrás daquela dracma perdida. E o texto diz daquele pai que tinha 2 filhos. Um permaneceu em casa, obediente, comportado, menino que não dá trabalho, digno de todo elogio. E de repente um outro filho vira-se para o pai, pede a herança em vida, e para os judeus significaria dizer: eu quero que você morra, meu pai. E aquele menino pega o dinheiro, vai viver a vida dissolutamente, ele gasta tudo na gandaia, na bandalheira, ele queima tudo, se submete ao pior dos piores mundos. Nem comida de porcos ele tinha mais. Esse menino se arrepende e volta para casa. E no momento que ele se dirige para a casa do seu pai, lá está aquele homem que jamais deixou de pensar no seu filho perdido, mesmo tendo o filho bonzinho e certinho aqui do lado. Queridos, a palavra de Deus diz aqui nos versos 1 e 2 desse texto, que Jesus estava cercado de publicanos e pecadores, todos vinham para o ouvir. Será que você tem esse amor e essa coisa de imã, que o amor de Deus atrai pessoas até você, ou as pessoas são rechaçadas pela sua chatice, pelo seu silêncio, pela sua censura? Meu Jesus, nosso Jesus, atraía pessoas. Jesus esteve cercado de pessoas carentes do amor de Deus. Suas amizades não foram exclusivistas, excludentes. Ele demonstrou prazer em receber, prazer em estar com pessoas e abrir os seus olhos. Mas Jesus também tinha ao seu redor escribas e fariseus. A acusação desses homens denuncia um pouco do fato de que a religiosidade nos afasta das pessoas que tanto precisam do amor de Deus.
Os religiosos da época, com a Bíblia na mão, com o Velho Testamento na mão, articulando a palavra de Deus, pensando em doutrina todo o tempo, estes homens, ao se aproximarem de Jesus, dizia: este aí come com pecadores, senta-se com eles. Era uma espécie de denúncia de que a religiosidade nos faz tão egoístas que a gente vai se afastando dos amigos, das pessoas descrentes. Muitos se aproximam dos amigos descrentes para fazer o que eles fazem. Mas o que Jesus fez sempre foi se aproximar dessas pessoas para levar a elas a mensagem de transformação. E a religiosidade parece que nos isola, faz da gente indivíduos omissos, faz dos nossos grupos pequenos panelinhas eternas que lidam com os mesmos problemas todo o tempo. De quando em quando eu ouvi nessa igreja ao longo dos anos pessoas que diziam: essa igreja aqui é muito grande, eu vou para uma igreja menorzinha, uma igreja onde todo mundo me conhece, o pastor me conhece, eu sou conhecido do pastor. Eu diria, certamente aqui não é a IBC, porque outro dia eu fui barrado na entrada aí do portão. Eu ia entrando com o meu carro e o homem disse: "Só não pode entrar aqui não." Está certo? Aí eu fui me encaminhando para o lado de lá, alguém do lado disse: "É o pastor." "Ah, é o pastor." "É, pastor." "Não, meu irmão, eu dou graças a Deus que você não me conhece, você não precisa me conhecer, eu não sou ninguém diferente. Você aceitou Cristo há pouco tempo, provavelmente está servindo ao Senhor ali, vê o pastor lá de longe, pequenininho, não tem que conhecer não. Você tem que conhecer Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Só Ele. Só Ele. Mais ninguém." Mas o egoísmo de alguns que foram criados em igrejas menores, onde todo mundo sabia o nome, onde ele sentava no mesmo lugar, onde ninguém tomava a sua cadeira, onde era conhecido e citado pelo nome, reverenciado pelos títulos, ele prefere aquele tipo de igreja. Eu estive na última segunda-feira agora numa reunião de pastores lá em Goiânia, e esse pastor que esteve há algum tempo aqui nos nossos EPLs me convidou para dizer que eram mais ou menos 40 pastores e líderes de igrejas que estavam lá há mais de 40 anos, e essas igrejas não tinham mais do que 50 membros. Numa cidade como Goiânia, numa cidade como Fortaleza, esse é um grupo pequeno, não faz sentido. É um egoísmo muito grande. Quando o próprio Jesus olha para as multidões, tem compaixão das multidões, fala às multidões, está cercado pelas multidões, não em busca de popularidade, mas amados, em busca de salvar, de buscar aqueles que se haviam perdido. É compaixão no coração. Quanto mais, melhor para a glória de Deus. Eu às vezes digo para os pastores: amados, não tem coisa melhor do que ser pastor de uma igreja de 100 pessoas, 80 pessoas, 60 pessoas. Você é muito cuidado, muito bem amado, todo mundo lhe conhece, você conhece todo mundo, você é visitado, você visita. Não tem melhor. Para que arrumar problema, meu irmão? Dor de cabeça, mais gente, mais problema, mais pastores, mais problema ainda. Claro. Mas, amado, a questão não é numérica. A questão são aqueles que foram perdidos. A questão é a prioridade divina. A questão é o ide de Jesus. A questão agora é que nós temos que resgatar pessoas do império das trevas e transportá-la para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. Essa é a nossa missão. E por isso, irmãos, eu quero deixar uma temática que permeia essas 3 parábolas. Ponto 1. Nas 3 parábolas, nós temos da parte de Jesus e dos personagens prioridade total. 99 ovelhas não assumem a prioridade sobre aquela uma. Prioridade total. 9 dracmas não são mais importantes do que aquela perdida. E o filho deixado em casa, obediente, amigo, presente,
Não era mais importante do que aquele filho dissoluto. Prioridade total. É o que Deus quer de nós. É o que Deus quer de você. Que você pense como Ele pense. Que você priorize como Ele prioriza. Que o seu coração pulse como o coração dele. Prioridade total. O seu filho, a sua filha, um ente querido sequestrado, assume prioridade total. Você seria capaz de largar tudo para correr atrás do filho perdido. Deus fez isso, Ele priorizou de forma total. Segunda coisa, que permeia todas essas parábolas: mobilização total. Uma ovelha entre 10 levou o pastor a deixar o aprisco, sair até que fosse encontrada, e talvez pelo estado doentio daquela ovelha, machucada, ferida, incapaz de retornar por si só, o pastor a põe nos ombros. O peso é aliviado pela alegria do encontro. Foi dura a procura, foi difícil a procura, mas ele não mediu esforços. Ele mobilizou tudo o que foi possível. Ele pagou o preço como nós temos que pagar o preço para falarmos do amor de Jesus. Hoje uma família me abordou ali e disse: ore pelo meu irmão. Minha família é bonita, mas esse meu irmão está preso. E ele não só está preso agora, mas ele está constantemente sendo preso pelos crimes que cometem. Eu disse: onde está seu irmão? Está no hospital, levou 7 tiros. Está no hospital, depois de recuperado vai embora. E nós não sabemos nem se podemos ou não nos aproximar dele, dado a periculosidade. Não demorou muito, eu já estava querendo saber que hospital era, porque nós vamos lá. A esperança para este homem, como houve esperança para mim, como houve esperança para você, como houve esperança para o nosso amado irmão que estava querendo cometer suicídio e o Senhor o alcançou. Este homem também é alvo do amor de Deus. E eu soube que ele estava num outro estado, não tinha como alcançá-lo, mas apenas orar e interceder para que Deus mandasse, enviasse um servo de Deus ali para falar do amor de Jesus, aquele homem tão perigoso que nem a família queria se aproximar dele. Prioridade total, mobilização total. A dracma leva a mulher a mobilizar todos os recursos para iluminar a casa, varrer cuidadosamente o chão até encontrar no meio da sujeira, do pó, dos detritos, a importante e singular dracma. E o filho mais rebelde também teve do pai, motivado pela compaixão, aquela espera de quem olha e espera, um dia ele vai apontar naquele caminho. Queridos, teve um caso de uma pessoa que também teve um familiar, criança sequestrada. Ela diz: colocamos outdoors nas ruas, organizamos passeatas, distribuímos mais de 1000 cartazes por toda a cidade, cheguei a viajar até para outros estados. Ficou quase 1 ano sem trabalhar, apenas envolvido na busca da sua filha. Prioridade total. Mobilização total. E por fim, alegria total, celebração quando o item é encontrado. Uma ovelha encontrada, trazida de volta para o aprisco, é motivo de festa, de celebração, de alegria, repartida com amigos, vizinhos, parentes, enfim, testemunho da graça de encontrar aquela que estava perdida. Se um estranho bate à porta, você atende como tal, cordial, mas sem festa. Mas se um filho perdido volta, se um amigo que não vemos há muito aparece no aeroporto, no desembarque, a festa, a celebração. E amada igreja, se não vibramos com um pecador que se arrepende e volta ao aprisco divino, ou não somos do aprisco, ou estamos como o filho mais velho, indiferente, presunçoso, obediente, mas sem compaixão e cheios de egoísmo. Que Deus nos livre disso. Uma moedinha foi motivo para convidar as amigas e vizinhas para a celebração, a festa, o convite, a alegria. E ela encontrou o que havia perdido, um filho, o pior deles, o mais desobediente.
evidenciou arrependimento, retornou ao convívio do lar, admitiu nem ser tratado como filho, mas foi alvo de alegria e celebração. Dá a ele a melhor roupa, põe nele o anel de honra, sandálias para os seus pés, um bezerro para a refeição, banquete e muita alegria por ter achado o filho que se perdeu. Aleluia, aleluia. Gente, olha o que diz o verso 7, se você tem dúvida do que Deus faz. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, claro, para a salvação em Cristo Jesus. Deixa esse texto aí, preste atenção o que Deus está dizendo, amado. Deus está dizendo que a alegria dele está em ver um pecador perdido, resgatado, mais do que você e eu, que não precisamos mais de arrependimento para a salvação, porque ele já nos tem escrito no seu livro da vida. Já temos a promessa da ressurreição, mesmo mancando, mesmo quebrado, mesmo adoecido, mesmo não importa como, mesmo tendo muito ou tendo pouco ou não tendo nada, o Senhor já nos facultou a entrada na eternidade em Cristo Jesus. Nós somos alvos do seu amor, nós temos que ter gratidão e alegria e sairmos para os becos, os vales, para onde Ele nos mandar, para buscarmos os itens perdidos e trazê-los de volta. E quando eles entrarem na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunhão, na nossa celebração, nós vamos celebrar como Deus celebra. Glórias ao teu nome, Senhor. O Pai distribui graça sobre graça. Não adianta buscar depois que definitivamente eles foram para o inferno. Eu servi o exército na época quase a transição da ditadura, e eu me lembro das guerrilhas do Araguaia, e eu sei que recentemente famílias foram até o Araguaia para tentar encontrar os filhos que foram mortos durante a ditadura no Araguaia. A cena é difícil de compreender, como pessoas depois de tantos anos voltam para o Araguaia, desenterrando ossos, fazendo exame de DNA para descobrir se aquela ossada é a ossada de um filho. E depois que a pessoa tem consciência de que aquele filho foi morto ali naquele lugar, ainda é capaz de ter no coração uma sensação de dever cumprido. Eu vi a ossada do meu filho. Mas agora não adianta mais. De que adianta você abrir a boca quando as pessoas ao seu redor partirem desse mundo? É bom vê-los retornando em vida. É bom receber os filhos do Pai voltando em vida. É bom priorizar, mobilizar e celebrar. É bom sermos igreja com o coração e a prioridade de Jesus. Amém, irmãos? Precisamos contar com vocês nesses dias. Por uma razão que eu não sei, esses dias eu tenho pensado que talvez no final do ano nós vamos fazer um batismo em algum lugar público dessa cidade, num número tão grande que jamais foi visto nessa cidade. Milhares de pessoas sendo levadas às águas do batismo e dizendo: eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, eu encontrei a vida, eu encontrei salvação, eu encontrei restauração, eu encontrei a cura dos meus pecados, e eu tenho certeza que Deus há de levantar você, meu irmão. Pense no seu grupo pequeno, quantos irmãos, conhecedores da palavra, às vezes pessoas que têm anos de convertido, cada membro daquele grupo poderia ser um líder de grupo de pessoas descrentes que aprenderiam o beabá da Bíblia e que cresceriam em conhecer Jesus, e você também. Faça isso, meu irmão. Abra sua casa, abra sua agenda. Faça o teu grupo se multiplicar,
disponha-se, e o Senhor vai derramar sobre você as bênçãos sem fim, porque Ele se alegra quando nós também nos alegramos com a salvação dos perdidos. Proclamar é um estilo de vida, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 3 itens, quais são? Ovelha, dracma e o filho. Os 3 itens que nós falamos hoje: prioridade total, mobilização total e celebração total. Vamos repetir comigo, classe, para ver se vocês vão levar para casa esse princípio. Lucas capítulo 15, 3 itens perdidos. O primeiro item, ovelha. Segundo, dracma. Terceiro, o filho. E nesses 3 itens nós temos as ênfases do Pai, exemplificado na pessoa de Jesus. Mobilidade, prioridade total, mobilização total, celebração total. Eis-me aqui, Senhor. Curva a sua cabeça agora em oração e diga ao Senhor: eu entendo, Senhor, eu me disponho, Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor. Abre a minha boca, usa-me de forma poderosa. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A liderança, liderados, discípulos de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Glórias ao Teu nome. Perdoa-nos, Senhor, a negligência, o egoísmo, o silêncio, a omissão. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia e de amor. E o Senhor é capaz de nos dar hoje um renovo, uma porção poderosa do Teu Espírito, da Tua unção maravilhosa que já está em nós. Por isso enche-nos, capacita-nos com Teu Santo Espírito. Leva-nos, Senhor, pelos becos, pelos vales, pelas cidades, pelos condomínios, pelo lugar de trabalho, pelas escolas, Senhor. Abre a nossa boca para a glória do Teu nome, aleluia. Glórias ao Teu nome. Enquanto nós estamos orando, será que tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: hoje é meu dia, eu quero me render ao Pai eterno, aceitando Cristo Jesus, o Seu Filho, como meu único Senhor e Salvador? Hoje é meu dia, quero me entregar a Jesus. Tem alguém aqui nesse auditório? Levanta sua mão aí. Louvado seja Deus, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Louvado seja Deus, aleluia. Gente, celebração total, glória a Deus. Um abraço lá, um abraço, ore com ela, ore com eles aqui, isso, glória a Deus. Mais alguém hoje à noite? Não deixa de tomar a sua decisão hoje dizendo: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Mais alguém hoje? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus ali atrás, isso, vamos aplaudir e celebrar. É o Senhor operando. Oh, glórias ao Teu nome. Aleluia, aleluia. Ore com essas pessoas, introduza-as a um grupo pequeno, ao nosso Conexão lá na Palhocinha, certo? Leve-os a conhecer mais de Jesus, mais dos grupos pequenos. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor com a nossa oração. Aleluia. Que a justiça flua como um rio. Vai fluir através de você, amado. Que o amor dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo, quero ser saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Há tanto
Louvamos ao teu nome, Senhor. Leva-me aos que estão sedentos. Esse é aqui. Usa-me. És oleiro, eu o barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui. Quão formosos são os pés dos que